Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Lesp em Pauta. O tema de hoje é saúde da mulher e para esse bate-papo tenho duas convidadas especiais. Começo agradecendo a presença então de Camila Brito, psicóloga, e também da doutora Paula Cian, médica dermatologista e autora do livro Um Burnout para Chamar de Meu. Sejam muito bem-vindas, obrigada. Obrigada, agradeço o convite. Obrigada pelo convite. Camila, começa falando para a gente, então, sobre saúde da mulher, né? O quão é complexo. Quando a gente fala em saúde da mulher, a gente não está falando só da parte física, tem a parte mental, a parte psicológica também. Hoje em dia, você acredita que a parte psicológica até tenha ocasionado mais problemas do que a física? Acho que, de certa forma, se sobressai. Na verdade, essa coisa da gente dividir o corpo físico e a mente já não existe muito, né? A gente vê que uma coisa influencia bastante na outra. E no consultório, no dia a dia, sempre atende mais mulheres, né? As mulheres, elas buscam mais a saúde delas de todas as formas, mas mesmo assim, de forma geral, elas são mais afetadas por alguns transtornos principais, como depressão, transtornos de ansiedade, e aí vários aspectos da vida delas acabam sendo afetados também. Doutora Paula, o que levou a senhora a escrever um livro sobre burnout? A gente sabe que já há algum tempo tem sido uma palavra, digamos, muito ouvida corriqueiramente, né? Principalmente dentro do mercado corporativo, não só por mulheres, não só mulheres estão relatando, né, essa estafa mental, digamos assim, mas o que motivou a senhora a se dedicar e se debruçar uma pesquisa para um livro sobre esse tema? Bom, primeiro foi baseado na minha experiência pessoal, né, sobre o burnout que eu sofri em 2020. Então, eu estava não só na área da saúde, mas eu estava dentro do mundo corporativo também. Então, a carga horária era excessiva. E eu quis escrever o livro para mostrar como a gente tem preconceito com a doença. Eu, como médica, profissional da saúde, tive preconceito e vergonha de admitir que eu estava doente. Tive vergonha de falar que eu estava tomando antidepressivo. E o livro é sobre uma construção de vida. Não é assim, eu entrei no trabalho e fiquei doida porque eu tenho um chefe ruim. É uma construção de vida atrás de perfeccionismo, de agradar os outros, de você se anular, se negligenciar. E talvez tenha um pouco essa questão com a mulher, né? A mulher talvez seja mais criada nesse âmbito de agradar o grupo do que talvez o homem. Não sei, uma coisa para a gente conversar. Você concorda com esse ponto de vista, Camila, né, de que as mulheres sofrem, né, por si só, até pela sociedade? A gente não tem como negar que a gente vive numa sociedade patriarcal, numa sociedade ainda em grande parte machista, e isso acaba trazendo alguns efeitos sobre as mulheres. Claro, isso está numa construção ou numa desconstrução, mas grande parte ainda é oprimida por essas questões. Existe um processo aí de desconstruir, mas se a gente for pensar na sobrecarga das mulheres, isso afeta a vida inteira delas, né? O que eu recebo hoje também no consultório são muitas queixas voltadas, por exemplo, para a sexualidade feminina. E aí essa mulher acha que ela pode ter um problema hormonal, que pode ser também, mas muitas vezes não é. O que acontece? Uma mulher que está muito cansada, como que ela vai ter desejo, como que ela vai ter uma vida sexual positiva? Tudo isso acaba sendo afetado, né? A doutora estava falando, a gente conversou um pouquinho antes, ela é dermato e tudo mais. Problemas de pele, somáticos também, por causa da questão emocional, também são muito comuns. Então, assim, às vezes tem uma discussão, tem um problema ali que não consegue digerir, não consegue resolver, aparece alguma coisinha na pele. Aparece uma manchinha, aparece uma coceira, uma alergia. Então, a gente vê que esse cansaço, ele vai extrapolando, ele vai aparecendo no corpo e em vários aspectos da vida da mulher mesmo. Doutora, como você percebeu que talvez a senhora estivesse com burnout? Em 2020, não era ainda uma palavra tão usada ou um conceito tão amplamente massificado, né? O burnout começou a ser mais falado realmente no período da pandemia, quando as pessoas mergulharam no trabalho porque elas não tinham mais aquela vida externa, né? Então, você não tem a vida interior, então você procura sempre se preencher com coisas externas. Então, as pessoas trabalhavam loucamente dentro de casa, né? Não tinha um limite. E eu acho que precisa se falar realmente mais do assunto. Ainda tem muito tabu. Então, quando você tem uma doença física, você tem compaixão pelo outro. Quando você tem uma doença mental, você sofre ridicularização. Então, o termo ele tem que ser massificado. Eu acho que está na hora de falar mais abertamente sobre isso, com menos vergonha. E quais foram os principais sintomas que você sentiu, por exemplo? O médico é o pior paciente, né? Porque ele acha que tudo é minimizado. Mas insônia, palpitação, a sensação de batedeira. Eu suava muito, que é uma manifestação de estresse, né? Mas de escorrer nunca foi uma coisa que eu tive na vida. Acne,
queda de cabelo, que é uma coisa muito comum para vir em consultório, está muito estressado, nossa, o cabelo está despencando, estou com acne. Então foram esses meus... Como isso afeta a mulher, né? Nossa, mulher sem cabelo, a autoestima dela vai para o chão. E, doutora, hoje no consultório, realmente a senhora percebe mais mulheres relatando esse tipo de problemas vindos do trabalho também? Sim. Esse e vários outros, né? Outra coisa que eu estava comentando com ela também é que o burnout, ele está mais popularizado agora, porque também recentemente ele se tornou uma doença do trabalho, né? Então isso fez com que as pessoas falassem mais sobre isso e é muito importante também. E o que acontece, eu tive até um caso de uma pessoa, eu vejo que o burnout é assim, apesar de todos os sintomas serem muito difíceis, se a pessoa fizer um tratamento, se cuidar, ela pode passar a enxergar a vida de uma outra forma e fazer escolhas mais conscientes e saudáveis. Então, já tive um caso, por exemplo, de uma pessoa que mudou tudo, mudou de profissão, mudou de país, porque viu que chegou num ponto, isso também é importante, foi uma pessoa que deixou chegar num ponto de estafa muito grande e que aí preferiu deixar tudo que já vivia de lado e viver uma outra vida mesmo, com a família, em outro país, enfim. Mas ter essa percepção de quando tem uma linha sendo ultrapassada é muito importante. E às vezes nisso, eu acho que as mulheres no geral são melhores, elas têm uma percepção melhor. Porém, quando está nesse mundo do trabalho, às vezes isso se perde. Eu acho que quem trabalha com saúde também tem um pouquinho de problema com isso. Eu já tive problemas com ansiedade, por exemplo, e quando eu tive, eu estava na faculdade e eu não consegui identificar de primeira. Eu estudava aquilo todo dia e eu não consegui identificar que o que eu tive foi uma crise de ansiedade. Eu desconfiei de várias coisas, porque como atacava o meu estômago, eu achava que eu tinha um problema mais sério de estômago, eu fiz vários exames, até cair a minha ficha, foram alguns meses. E era uma coisa que eu estudava diariamente. Hoje, eu já consigo perceber com muita facilidade qualquer sintoma que eu tenho, mas essa aceitação demora. A gente às vezes não aceita inicialmente, mas como? Eu vou ser psicólogo, vou me formar em psicologia e eu tenho uma questão com ansiedade? Não pode, como assim? E isso acontece. Então, até a gente aceitar, esse processo de aceitação, ele também, às vezes, ele demora, mas ele é importante pra gente. E as mulheres aceitam melhor do que os homens? Não sei responder essa pergunta. Acho que vai depender muito dessa mulher, o ambiente que ela foi criada, onde que ela está naquele momento da vida dela, onde que ela está trabalhando, o que que ela está fazendo. Eu acho que, no geral, sim, as mulheres elas têm uma inteligência emocional um pouco melhor, porque desde pequenas elas têm mais conexão com algumas emoções. Então, a gente sabe que é muito comum aquela coisa do menino, não, o menino não chora, não, é difícil você ouvir um homem falar assim, olha, fiquei magoado, fiquei triste com isso que você falou pra mim. O homem, geralmente, ele sente o quê? É raiva. É o que ele tem pra sentir, que é uma emoção que ele acha que ok pro homem sentir. A mulher, ela já tem um repertório emocional melhor e, por isso, ela consegue se perceber com mais facilidade. Mas depende, assim, de cada caso. Doutora, o burnout, por exemplo, a gente consegue fazer um recorte se afeta mais homens ou mais mulheres? Afeta mais mulher. A mulher, ela tem uma jornada ainda mais pesada. Então, por mais que se diga que as coisas estão mudando, que são padrões que estão sendo quebrados, a responsabilidade familiar ainda cai muito no ombro da mulher. Se você pensar no nosso país, que é um país com grandes desigualdades econômicas, pensar que 70% das famílias são cuidadas financeiramente por mulheres, dependem dessas mulheres, então elas estão basicamente sozinhas. Sim, elas são um arrimo de família. Eu tive a oportunidade de trabalhar na assistência como psicóloga e a gente usava sempre esse termo e vou colocar uma estatística aqui, 70%, 80% das famílias que a gente atendia, quem chefiava, cuidava e era responsável de fato pela família, era uma mulher. Então, elas são muito importantes. E assim, o burnout, inicialmente, quando começou a estudar esse transtorno, a gente começou a falar sobre ele era mais popular entre os homens, né? Era mais conhecido entre os homens, por quê? Por causa do pós-guerra. Então, no pós-guerra, a gente começou a estudar alguns transtornos específicos e o burnout também foi um transtorno discutido. E hoje, ele é mais comum nas mulheres. Agora, quando a gente fala em desafios da saúde da mulher, especificamente, quais são os principais? Aqui a gente já citou alguns, né? Essa dupla ou tripla jornada, essa questão até mesmo no trabalho, essa pressão, essa competitividade, muitas vezes, até homem versus mulher, muitas mulheres
terem, né, ou batalharem muito mais para se equiparar, de repente, alguns homens em alguns cargos, mas os desafios, acredito, quando a gente fala em saúde mental, são muito mais amplos, né? A senhora citou até mesmo, de repente, uma pressão por conta da questão sexual das mulheres, que é diferente da dos homens, porque realmente são indivíduos completamente diferentes. Né? Então, se a senhora puder começar falando um pouco para a gente. Eu acredito que o maior desafio é exatamente esse. Quando a mulher começou a ir para o mundo do trabalho, ela ficou muito focada em fazer tudo que o homem fazia e até melhor. Só que aí a gente não pode esquecer que nós somos diferentes mesmo, temos necessidades e prioridades de vida, propósitos diferentes. Então, se a gente quiser fazer tudo muito parecido com uma pessoa, com um homem, vai ficar difícil. E isso a gente acaba desrespeitando a nossa saúde mental. Então, eu acho que assim, a mulher ela tem que respeitar as prioridades dela. Algumas mulheres têm o sonho, por exemplo, de ser mãe, de viver mais focada na família. Outras mulheres são muito focadas na carreira. Então, essa mulher, ela tem que parar um pouquinho as comparações e entender melhor qual que é o propósito dela, o que ela realmente gostaria de fazer. Porque aí ela vai estar indo num caminho que tem a ver, que faz sentido para ela e que vai gerar menos sintomas e uma saúde mental melhor. Doutora, na sua visão, quais são esses principais desafios que as mulheres enfrentam hoje? Eu acho que o desafio, vamos falar homem e mulher, a questão você vir moldado por um padrão familiar. Você vir moldado por um padrão social que você tem que trabalhar, que você tem que adquirir na vida. Então, você vai ser feliz se você casar, se você tiver filho, se você comprar tal coisa. Então, a gente se perde, né? Nessa coisa de você realmente olhar e ver o que é importante para você. E essa questão da mulher ser diferente, ela ter um repertório emocional maior, isso é maravilhoso, mas isso não é bem aceito. Tudo é mimimi, tudo é frescura. Então, para mim, a maior dificuldade é você identificar aquilo que você está sentindo, você falar e você ouvir de família, de marido, de terapeuta, que você está exagerando. Aí, quando você colapsa, as pessoas falam assim, nossa, mas o que foi que aconteceu? Tipo, você é louca? Essa responsabilidade em relação à saúde mental, a mulher costuma ter até com o homem. Porque no consultório, muitas vezes chega um homem e aí eu faço a pergunta, o que te trouxe aqui? Você já fez terapia alguma vez? Aí ele fala, não, eu vim porque minha mulher mandou. Aí, mas como assim? Não, minha mulher mandou, falou que se eu não viesse ela ia separar de mim, então eu vim. Mas é isso. Tá, mas você não tem nada para falar? Não, para mim tá tudo bem, é ela que falou para eu vir aqui, por isso que eu tô aqui. Então eu fico pensando nessa mulher que tem até a responsabilidade com a saúde mental do parceiro dela, das outras pessoas da família, que se preocupa com isso, que manda para terapia, que cobra a pessoa de ir. É mais uma responsabilidade, é mais uma coisa. E eu vejo que às vezes essa é uma tendência de nós mulheres que a gente precisa aprender a controlar um pouquinho. Então, querer cuidar de todo mundo, querer se responsabilizar excessivamente por coisas que não são nossas responsabilidades. E aí a gente se sobrecarrega. Isso é bem um pouco do limite, né? Eu acho que a gente vem de uma geração de ser Mulher Maravilha. Então, você tem que dar conta de tudo. Começou muito com a geração das nossas mães, que já trabalhavam fora e já cuidavam da casa, e a gente veio com isso potencializado. Então, a necessidade de ser muito boa em tudo e muito intelectualizada também. Então, a gente foi engolindo as emoções. E essa questão de você se conhecer e saber o seu limite. Isso eu consigo, isso eu não consigo, isso não é fracasso. Para mim, uma grande dificuldade foi pedir ajuda, foi entender que eu não ia dar conta. O cérebro desligou de uma forma que eu não sabia mais fazer funcionar o micro-ondas. Isso foi uma vergonha para mim. Olha que absurdo eu ter vergonha de ficar doente. Mas você precisou chegar nesse ponto. Né, para meio que começar do zero. Sim, sim. E aceitar a limitação. E é tão bom de falar, tive uma questão familiar ontem, você não vai resolver? Não vou. Obrigada por confiar em mim, mas eu não vou resolver isso. Não quero. Não estou afim. Não, e não é problema meu. Uhum. Limites mesmo. Agora, Camila, por exemplo, os sinais de alerta, né? Você começou a falar um pouco, mas para quem essas mulheres que de repente estão em casa, se viram em uma ou outra situação, mas quais são os principais sinais de alerta realmente que o corpo, como vocês já disseram, quando a mente chega numa estafa, o corpo começa a dar sinais, né? Muitas vezes dermatologicamente isso se torna mais perceptível, às vezes com uma dor de estômago, às vezes, enfim, com um burnout, às vezes com uma ansiedade, mas enfim, quais são esses sintomas ou os mais comuns, né? Isso varia muito. Olha, Mariana, eu acho que se a gente for pegar no geralzão, assim, dos transtornos, a gente pode pegar a mudança de comportamento. Então, você costuma
costumava sempre fazer uma coisa e aí você já não consegue mais fazer ou não tem mais ânimo para fazer. Você cuidava da saúde, fazia alguma atividade física e aí você vai parando, vai ficando desmotivada. Você gostava de repente de sair com amigos, tudo mais, e aí você vai parando. Tudo que você vai deixando de fazer, coisas que eram importantes na sua rotina, é um importante sinal. Não vou dizer que é determinante, mas é uma forma até que a gente usa para avaliar. Então, quando a gente percebe que uma pessoa deixa de fazer certas coisas que antes eram importantes para ela, o que aconteceu aí? Será que foi uma decisão consciente, uma mudança de vida, ou ela está ficando tão estafada, tão cansada, ela está adoecendo, está tendo vários sintomas, não está percebendo e está mudando a rotina dela. Então, eu acho que se a gente for falar até do burnout e de outros transtornos, esse é um ponto interessante para a gente começar a se perceber. Se quem está assistindo é uma mulher que deixou de fazer algumas coisas assim e fala, poxa, antes eu gostava tanto de fazer isso, hoje já não consigo mais, não tenho vontade, prefiro ficar em casa, isolada, dormindo e tudo mais, mudanças de comportamento. Preste atenção como que está o seu comportamento nos últimos meses, nos últimos anos. Às vezes quem percebe é até quem está de fora, né? Uma amiga, um parente, às vezes você mesmo não consegue. Né? Aquela coisa, nossa, você se cuidava tanto, por exemplo, sempre foi uma mulher vaidosa e aí de repente parou de se cuidar. Ah, você gostava tanto de ir na academia, parou. Gostava tanto de sair com os amigos, parou. Então, são sinais importantes, essa mudança de comportamento. Doutor, e os sinais do burnout? A gente tem ouvido também, claro, o burnout ele tem se massificado, pelo menos esse conceito, ou falar sobre isso, mas também tem sido muito confundido, né, com algumas outras questões médicas, por exemplo. Como saber que são sinais realmente do burnout? O burnout, a tradução dele é síndrome do esgotamento, é queimar até extinguir, essa é a tradução literal. Então, é um cansaço físico extremo que não é um fim de semana, uma semana de férias que vai te recarregar. Você fica prostrado. A questão é que o burnout, ele traz outras características que tem o que a gente chama de overlap com depressão e ansiedade. Então, às vezes, você não faz o diagnóstico certeiro de um burnout que está para chegar, porque você fala, você é só ansioso, ou toma só o antidepressivo. Então, o esgotamento físico é o limite. Só que antes disso já vem esses sintomas de ansiedade e essas questões de depressão. Então, por exemplo, a despersonalização. Você deixa de ser você, o que é importante para fazer, para só viver aquilo que é a obrigação. Então, eu me mato pelo trabalho, eu me mato pela família, eu me mato por dar plantão, o que quer que seja. Tudo perde a importância. Então, quando você deixa de viver a sua vida para só focar naquilo, eu acho que é a primeira coisa que você tem que pensar. E ele tem como ser prevenido? Ele tem como ser prevenido, porque se você pensar bem, nós somos um conjunto de coisas. Então, uma atividade física, uma psicoterapia, você cuidar de você estabelecer limite. Não, eu vou trabalhar até tal hora. A partir disso eu vou viver com a minha família, a partir disso eu vou planejar uma viagem, eu vou simplesmente descansar. Meditação, uma alimentação saudável. Então, é o conjunto da obra, né? É você se cuidar como um todo. Bem, agora a gente falou muito sobre os estresses do dia a dia. Também, né? A mulher tem uma série de coisas para fazer. E aí, Camila, você trouxe uma coisa importante, e a doutora também, que é, olha, não, isso aqui, desculpa, obrigada pela confiança, mas aqui não é um problema meu, eu não vou entrar, né? Camila trouxe, olha, às vezes até as mulheres são responsáveis até por essa saúde mental do parceiro, né? Então, quer dizer, saber o seu limite. Qual é o limite? Né? Porque as mulheres, muitas vezes, a mulher polvo, muitas vezes ela erra, ela peca por tentar realmente abraçar tudo, né? Já vi muitos casos assim, de a pessoa, ela nem conhecer onde que está o limite dela, ela não sabe. Ela vai ultrapassando sem perceber onde que está essa linha, que muitas vezes é bem tênue. E a gente tem dificuldade de falar não. E sabe que isso eu acho que até extrapola um pouco a questão da mulher, do gênero, mas vai também para a nossa cultura. O brasileiro é muito assim. Eu já percebi isso quando eu fui para viagens em outros lugares, e aí eu pedi alguma coisa, moço, você me ajuda a comprar o ticket do metrô? Eu não estou conseguindo. E ele falava, não. E saía. E as pessoas falavam não com uma facilidade. E eu pensava, nossa, que mal educado. E aí eu fui percebendo, eles só falam não quando eles precisam falar não. De repente ele estava atrasado, ia atrapalhar ele, e ele não pôde falar sim. E ele falou não, e ele não me explicou. Aqui a gente tem dificuldade. Se a gente fala não, ele é custoso.
E é aquele não, assim, não, mas sabe que eu não posso porque eu tenho que fazer tal coisa, mas numa próxima oportunidade a gente não consegue falar um não assertivo e ficar bem com isso, a gente se sente mal. E aí eu acho que para as mulheres isso ainda é mais forte. Então, muitas vezes na terapia, nós treinamos isso com essa mulher. Esse processo, assim, ó, de aprender a falar não. Já tive casos de mulheres que falavam assim, olha, eu nem vou no shopping sozinha, porque se eu entro numa loja e o vendedor ou a vendedora começa a me oferecer coisas, eu compro. Eu falei, mas como assim? Aí você não fala que você quer passar outra hora? Não, eu não consigo, eu tenho que comprar. E a pessoa vai me empurrando coisa e eu vou comprando. Então, assim, alguns casos chegam ao extremo, mas eu acho que todo mundo, na nossa cultura, a gente tem um pouco de dificuldade com esse não. E essa manifestação masculina, né, daquilo que você falou. O homem é autorizado a sentir raiva, ele tem que ser másculo. Então a mulher tem um pisar em ovos dentro dos relacionamentos também, e a gente já entra em relacionamento um pouco tóxico também. Então o homem pode manifestar a raiva dele, é uma mais autorizada a manifestar do que a mulher. E a mulher, então, quando ela vai tentar falar com jeito e vem alguém solapando, ela já para evitar o conflito. Mas se ela demonstra raiva, ela é louca. Né? Então ela fica entre essas duas questões, ou ela fica quieta, ela se anula, ou quando ela quer ter uma atitude que pode ser mais assertiva e um pouco agressiva em alguns momentos, porque todo mundo sente raiva, ela é taxada como louca. Agora, quando a gente fala de extremos, é importante a gente falar também sobre a maternidade e a gestação, que são outras duas situações que levam muito ao extremo, né? Não só hormonal, mas de sobrecarga, de novas responsabilidades. E aí vem, né, geralmente, o conceito da mulher louca, né? Meu Deus, a minha mulher engravidou, mas ela tá louca. Meu Deus, minha mulher depois teve filhos, enlouqueceu. Né? E aí falar um pouco sobre esse processo também, né? Olha, eu acho que se todos nós tivéssemos uma aula do que acontece com o corpo da mulher só hormonalmente, se a gente fosse falar só da questão dos hormônios, ninguém falaria isso, né? Esse período que a mulher passa, principalmente depois do parto, né? Ele é muito difícil, ele é muito complicado. E aí tem várias outras questões. Então, realmente, a maternidade vem mais uma sobrecarga. A mulher geralmente se envolve muito naquele período. E o que acontece? Isso é até uma questão nossa, de sobrevivência da nossa espécie. A mulher, quando ela tem o seu bebê, ela vai ficar totalmente focada nele. Isso é importante para que esse bebê sobreviva, para que ele viva bem. Depois de um período que ela começa a se desapegar. E esse período que ela fica muito focada no bebê não é muito bem compreendido pelas pessoas e acho que principalmente pelos parceiros. Então é uma coisa que eu também atendo bastante no consultório, que é homens que ficam muito assim, sem conseguir compreender esse período, se sentindo rejeitados e tudo mais, e aí vai para esse âmbito também da sexualidade feminina, essa mulher não tem mais desejo e tudo mais, mas assim, como que ela vai sentir o mesmo desejo de antes se ela tem uma nova vida totalmente dependente dela? Então são coisas que a gente precisa aprender a entender também, são processos muito importantes. A maternidade, e assim, tem esse período que é mais difícil, tem o puerpério, mas é para toda a vida. Doutora. Esse padrão feminino que é interessante, né? Para ela ser uma boa mãe, ela tem que ficar totalmente responsável e cuidar do filho e focar naquilo. Você não se arruma mais? Você está relaxada? Escuta, essa unha aí para fazer, você é porca? A louça está lá para lavar, você não vai cuidar disso? Escuta, o seu marido tem desejo sexual, e aí? Essa separação de papéis dentro de uma mesma pessoa não é bem aceita. Então, quando você vem com essa carga de cobrança, a mulher, ela se cobra também, ela também se sente mal por não conseguir desempenhar exemplarmente tudo, né? É uma cobrança muito geral. E ela não aceita, não, tô cansada, não vou lavar louça. Quer lavar, vai lá, tá incomodada, a louça tá ali para todo mundo, pode contribuir. Não precisa trazer fralda não, mas para ali, lava a louça, faz a comida, passa uma vassoura em casa, que também é um ótimo presente. Então a gente não tem muito essa cooperação. Eu ainda acho que a cobrança em cima da mulher pela perfeição existe e é muito, muito comum. Agora, ainda nessa parte da maternidade e gestação, né? Tem alguns... O que você mais poderia compartilhar com a gente, Camila, que você vê de dificuldade que essas mulheres enfrentam, de saúde emocional mesmo, de coisas que de repente podem aflorar nessa época dentro de algumas mulheres? Primeiramente, a gente tem um risco claro da depressão pós-parto. Né? Tem uma alteração hormonal significativa aí, então a gente tem nos primeiros dias depois do parto aquele baby blues, que a gente fala que é uma tristeza, que a mulher pode sentir uma certa angústia, ok. Passado isso, se continuarem os sintomas, a mulher tem que observar porque pode se transformar numa depressão pós-parto.
E aí, além disso, nós temos outros transtornos que também podem acontecer logo ali depois do parto. Transtorno do estresse pós-traumático, que é quando a mulher passa, por exemplo, por um parto muito difícil. Pode ser uma experiência traumática para ela. E aí ela pode começar a reviver essa experiência, começar a ter pesadelos, enfim, é um transtorno também que tem sido cada vez mais comum. E aí depois disso, essa fase do puerpério, ela é bem difícil, então é importante a mulher ficar bem atenta na saúde mental dela. Eu acho que é super indicado nesse momento uma terapia, quando ela estiver melhor, quando ela estiver saindo de casa e tudo mais, estiver mais adaptada, e ela fazer uma terapia e fazer um acompanhamento para ver como que ela tá, porque ela vai estar tão focada nesse bebê, tão focada em tudo que ela está passando nessa nova vida, nessa nova mulher que nasce junto com o bebê, que às vezes ela não consegue se perceber com tanta facilidade. Então, ter um profissional junto com ela ali, de olho, eu acho que é bem importante. Doutora, e no mercado de trabalho, né? Quando a mulher vira mãe ou ela está vivendo uma gestação e mesmo assim ela continua com a carga e a cobrança do mercado de trabalho. Sim. Poxa vida, essa está com um filho pequeno, toda hora sai para levar no hospital. O filho está doente de novo. Então são comentários muito comuns. Eu não tive filho, então eu não sofri essa cobrança, mas eu via o preconceito com mulheres que tinham filhos. E a ponto de não contrata mulher jovem porque vai engravidar. Ouvi muito isso de homens e teve uma promoção que eu não recebi no mundo corporativo porque precisava de homem, porque vai que tem filho. Eu escutei isso. E toda essa mudança física que a mulher sofre, né? Então a gente já tem uma oscilação hormonal durante o mês. Quando a mulher tem filho, esses hormônios caem. Então, a cabeça dela, o cérebro dela, toda aquela inundação de hormônio vai embora. Então, o ânimo, o que trazia um pouco de energia para ela, vai embora também. E ela fica com o seio em carne viva, ela está com uma cicatriz de cesárea ou de um parto, ela não dorme à noite. Essa privação de sono também debilita muito o estado físico e mental da pessoa. E aí, como que o mercado de trabalho tem absorvido todas essas questões da saúde da mulher? Está em mudança, né? Eu vejo que tem muita coisa sendo discutida, em mudança, e aí, às vezes, esses preconceitos ficam mais escondidos, mas eles ainda existem, infelizmente. Ainda existe essa questão que você falou de evitar uma contratação, de ficar de olho na idade da mulher, se ela está no período mais fértil e tudo mais, para engravidar, de perguntar como que ela faria se ela tivesse filho, perguntas que, às vezes, muitas vezes, não são feitas para os homens. Então, no mercado de trabalho, eu acho que, apesar de existirem discussões que são muito boas, muito férteis, ainda tem muita coisa para ser mudada, muita mesmo. No mercado também de trabalho, no mercado corporativo, mas aí da área da saúde especificamente, né, no meio médico, como isso é visto? Em tese a gente imagina que fosse visto com mais normalidade, né? Mas nem sempre, né, doutora? É lindo o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então vamos falar, por exemplo, grupo de anestesista. Então, eles têm que ter um grupo de pessoas que estão à disposição para alguns hospitais para dar plantão noturno, feriado, o que quer que seja, quando aparecem cirurgias de emergência. Já vi grupos fechados para mulheres. Atual, de 2 anos para cá. Então, isso sim existe. Muito bem, com essas reflexões, então, a gente vai fazer uma pequena pausa, super rápida, aqui no Alesp em Pauta. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta, hoje falando sobre saúde principalmente mental das mulheres. Para isso, tenho 2 convidadas especiais comigo, Camila Brito, psicóloga, e também doutora Paula Cian, médica dermatologista, autora do livro Um Burnout para Chamar de Meu. Mais uma vez, agradecendo demais a presença de vocês e o bate-papo. Obrigada. Vamos lá, Camila, a gente falava então aqui nos bastidores um pouco sobre as estratégias, né, para essas mulheres evitarem essa estafa ou evitarem esses problemas que podem vir aí dessa saúde mental quando não está em 100% equilíbrio. Existem algumas? Tem alguns segredinhos ou alguns mecanismos, como que a doutora Paula falou, por exemplo, saber dizer não, né? Você também citou como isso é comum em outros países, né? E no Brasil, o brasileiro realmente ainda não conseguiu adquirir a cultura do falar não, né? Sim.
Às vezes, quando eu estou atendendo uma mulher e ela traz algumas questões no consultório, eu pergunto, fala para mim quais são as 5 pessoas mais importantes na sua vida, pelas quais você faria tudo. E aí ela sempre cai nessa armadilha que eu faço, porque aí elas colocam 5 pessoas, mas elas não se colocam entre essas 5 pessoas. E aí eu pergunto, são essas 5 mesmo? Não tem mais ninguém? Não, não tem. Tem certeza? Você não esqueceu de ninguém? Não, elas sempre caem nessa armadilha que eu faço. E aí quando eu falo, nossa, você não colocou você, né? Aí elas ficam com aquela cara pensando um pouco. Então, eu acho que é sempre lembrar dessa brincadeira, assim. Não esquece de você. Você está esquecendo de você em algum ponto. E aí, assim, às vezes é até fazer um resgate de lembrar de alguns períodos em que aquela mulher vivia melhor, com mais leveza, mais feliz. O que ela fazia naquele período? Como que ela se cuidava? Então, acho que não se esquecer é muito importante. E aí, a terapia, ela ajuda com isso. Ela ajuda você ficar sempre de olho, ficar ali com uma régua, porque com as coisas do dia a dia, rotina e tudo tão corrido, é muito fácil deixar essas coisas de lado e cuidando de tudo, né? Entrar nessa coisa da Mulher Maravilha e querer dominar o mundo e cuidar de tudo. Então, eu acho que a terapia ajuda bastante nisso. E aí ela vai ramificando para outras coisas, como a doutora tinha falado, atividade física. Autocuidado envolve muita coisa, né? Então, autocuidado não é só uma rotina de skincare, alguma coisa do tipo, apesar de eu achar que também é legal, porque é um tempo que você está dedicando para você, mas tem muitas outras coisas, a questão de falar não, de melhorar as suas relações. E como que você melhora as suas relações? Escolhendo também, sendo mais seletiva às vezes, porque em alguns momentos a gente se rodeia de pessoas que não são legais pra gente e fica mantendo isso como se fosse também uma obrigação consertar aquelas pessoas. Então, para de consertar os outros. Tenta se consertar e se melhorar para você viver bem. Eu acho que é um caminho assim que dá para cuidar melhor da saúde mental. Doutora. E eu entender que o falar não é ser egoísta. O falar não é se respeitar. É realmente saber os seus limites. Não adianta só você ser resiliente. Eu aguento cada vez mais. Não, qual é o meu limite? O que é importante para mim? Então, atividade física não é só para ficar sarada. Passar um skincare não é futilidade. Você ir ao médico, ao ginecologista, pelo menos uma vez por ano, é necessário. E você se ouvir. Então, não tá legal, eu tô me sentindo mal, eu tô irritada. Eu vou fazer com raiva ou eu vou falar um nãozinho de vez em quando? Então, se autorizar a se preservar não é ser egoísta nem grosseira. E aí, voltando um passo atrás, então, no primeiro bloco, a gente volta na maternidade. Quando a mulher é mãe, isso tudo fica mais difícil, Camila? Fica porque a maternidade é um papel muito forte, né, na vida da mulher. Então, às vezes, ele acaba meio que dominando os outros papéis. Por isso que eu acho que é importante isso, não se esquecer. É muito fácil que a mulher deixe alguns aspectos da vida dela de lado. Eu falei da sexualidade porque geralmente é o primeiro. É um dos primeiros, que a mulher fala, não tenho nem tempo para isso, não quero nem pensar nisso, deixo isso de lado, porque agora tem muita coisa para ser feita. Eu trabalho, né, com grupos de mulheres, trabalhando especificamente a sexualidade feminina, e eu vejo que é isso, são mulheres incríveis, bem-sucedidas, algumas são mães, outras não têm vontade de ser mães, elas estão desenvolvidas em vários aspectos da vida. E aí quando você fala, e como que está a sua vida sexual? Aí vem a questão. Por quê? É deixado de lado. E isso é importante porque a libido é a nossa vontade de viver, é a nossa energia para a vida, para realizar coisas, para ter projetos, sonhos. Não é só para o sexo que ela serve. Então, manter essa libido ativa na vida da mulher é trazer para ela muita vontade de viver e muita saúde mental. Aí, quando a gente fala em terapia, é importante também, né? Só que ainda é um tabu entre as mulheres, doutora Paula? Ainda é um tabu. Ainda é uma vergonha falar que faz terapia, mais vergonha ainda dizer que está triste, que está brava, que está furiosa e que precisa de terapia. E essa questão da sexualidade, o que eu tenho visto muito, as mulheres elas vão procurar direto reposição hormonal. Então, eu preciso, minha testosterona estava baixa. Eu falei, mas está tudo bem na tua vida? Você está feliz com o que você está vivendo, né? Por que você não procura terapia antes de tomar testosterona, por exemplo? Então, é uma vergonha por quê? Primeiro, você tem que arranjar um tempo para você, e é um tempo toda semana. Imagina, se eu vou no médico a cada 3 meses, ele me dá uma prescrição, eu tomo testosterona, pronto, eu estou resolvida por 3 meses. Eu não tenho tempo para parar. Por que você não tem tempo para parar? Você tem tempo para o outro, você não tem tempo para você. Falou, essa equiparação com o homem, né? Então, assim, a testosterona é um hormônio principalmente masculino. Então, a mulher simplesmente vai lá, toma esse hormônio e acha que resolve. Muitas vezes não resolve.
Já tive muitos casos assim, a mulher tomar achando que pronto ia resolver a questão do desejo, da libido, mas a gente sabe que não é só isso. Tem uma questão da fantasia, de se sentir à vontade, que também é importante. Então, só a questão hormonal às vezes pode não resolver. E muitas vezes não é a questão hormonal que tem que ser mexida. Na maior parte das vezes está aqui, está na mente, assim, é uma questão que tem que ser alterada, uma questão que tem que ser trabalhada, não só para mulheres, para homens também. Então, se é uma questão que a gente vê que é muito mais psicológica, tem muito mais a ver com a nossa mente, por que a gente já vai procurar uma solução física com hormônios e tudo mais? Então, acho que isso é para se pensar também. E quando a gente fala em psicoterapia, por exemplo, qual é a diferença entre uma terapia comum, convencional e uma psicoterapia? Olha, dentro da psicologia, nós temos algumas abordagens que a mulher pode escolher. A minha abordagem, por exemplo, na qual eu sou especialista, é a TCC, é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Nela, a gente trabalha muito emoção, essa ligação que tem emoções, pensamentos e comportamentos. Então, a gente vai conversar bastante com essa mulher, entender bastante como que ela está funcionando ali, quais são os padrões de funcionamento dela, e aí ela pode ir transformando tudo que ela desejar. Tem outras abordagens também, e eu acho que é legal a pessoa ir procurando e testando e ver o que ela mais se identifica. Nós temos a psicanálise, a abordagem humanista, enfim, uma série de abordagens, e a TCC ela é interessante porque ela tem muita evidência científica, né? E ela também tem uma abordagem um pouco mais prática, que resolve essas questões que a mulher está vivendo ali no momento. Então, ela pode procurar, dar uma pesquisada nos profissionais e ver com o que ela se identifica mais. Agora, é importante, toda mulher, aliás, todo ser humano, não só mulher, né? Todo homem traz também uma série de traumas do passado e o quanto isso reflete no hoje, nos comportamentos, coisas que muitas vezes a gente nem percebe. Se a gente não fizer a terapia, a gente não vai conseguir saber, a gente não vai conseguir fazer a ligação de uma coisa de lá de trás com hoje e com amanhã, né? Qual é a importância de trabalhar esses traumas também para evitar ter um problema na saúde mental? A questão da autonegligência é isso, né? Você não olhar para o que está te incomodando. Então, todo mundo traz bagagem, todo mundo traz um trauma. A partir do momento que você vê os ciclos estão se repetindo, eu caí no mesmo buraco mais de uma vez, eu me relaciono com o mesmo tipo de narcisista mais de uma vez, eu caio em golpe mais de uma vez. Você precisa ficar atento a essas repetições de padrão. E a partir disso, você se observar, aceitar que você está vivendo aquilo, que tem alguma coisa que precisa ser olhado. Porque às vezes você fica com vergonha, fala, não, eu vou fingir que não está, o monstro não está lá, ele vem me comer à noite, mas eu vou fingir que ele não está lá. Vai te morder do mesmo jeito. Então, evitar esses padrões de repetição, porque é um sofrimento que fica contínuo. Então, o budismo fala muito da roda de samsara, né? Se você não cria consciência do que você está fazendo, você não sai desse ciclo de repetição, que eles dizem de encarnação e reencarnação. Então, você não aprendeu nessa vida, não tem problema, na próxima você volta e vai passar pelas mesmas coisas. Vamos aprender nessa. A próxima a gente aprende outras. Agora, doutora, no primeiro bloco a senhora falou, por exemplo, sobre essa dificuldade das pessoas aceitarem, principalmente das mulheres muitas vezes, aceitarem que elas estão com um problema, como o burnout, por exemplo, quando é um profissional da área da saúde, as duas também compartilharam, né, esse relato, é pior ainda. Qual a importância de que as mulheres aceitem pedir ajuda? No primeiro sinal, às vezes você não precisa esperar numa situação tão aguda como um burnout ou como uma crise de ansiedade, como uma crise de pânico, por exemplo, para você levantar a mão e falar, olha, eu preciso de ajuda, preciso buscar uma terapia. Eu acho que tem dois fatores muito importantes. Primeiro, depende de qual ambiente você cresceu. Se você cresceu num ambiente de codependência, onde você tinha que resolver o problema de todo mundo, você pede ajuda, mas você era o muro de arrimo. Então, essas pessoas que são mais próximas e mais queridas por você e para você, não estão preparadas para te ajudar. Isso aconteceu comigo. De eu escutar, eu estava num relacionamento, escutar assim, escuta, você não vai fazer almoço? Como você é egoísta, você sabe que eu gosto de almoçar cedo e você não faz nada. E a questão do saber pedir ajuda, porque às vezes ela cresceu tendo que resolver tudo, ela não sabe pedir ajuda. E às vezes tem a vergonha de falar que está com um problema. Então, o sentir, eu estou me sentindo mal, tem algo errado, conversa com alguém. Conversa, independente do resultado, se abra de alguma forma, porque isso também é uma forma de você ventilar e não ficar só guardando para não potencializar, né? Camila. É isso. A gente entra um pouco na questão da autoestima, né? Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Às vezes elas trazem algumas queixas de
poxa, uma insatisfação com o corpo, uma insatisfação na carreira, uma insatisfação nessa criação dos filhos. A gente cai nessa questão do perfeccionismo, elas sempre sendo muito exigidas e tudo mais. E aí essa mulher, ela fica sempre se colocando para baixo. E uma coisa que eu falo é, proteja a sua autoestima. Acho muito importante esse poder da conversa. Você conversar, você poder dividir aquilo, aquela dificuldade com alguém. Porém, veja bem com quem você vai conversar. Acho que o mais adequado, um profissional, né, que você sabe que é um bom profissional, e em segundo lugar, pessoas que você sabe pelo histórico que são pessoas que querem te ajudar e que estão ali para te acolher mesmo. Não abra as suas questões para pessoas que vão usar isso depois contra você. Proteja a sua autoestima. Não fica se queixando para todo mundo desses problemas. Tem um lugar certo e adequado para você fazer isso, que é a terapia, ou também com uma pessoa que realmente você percebe pelo histórico que é confiável. Assim você protege a sua autoestima, porque infelizmente você citou a questão do narcisista, por exemplo. Se você se abre com um narcisista, na primeira oportunidade ele vai usar contra você. Então proteja a sua autoestima também. Eu lembro da Débora Seco uma vez, ela foi chamada a atenção, eu não lembro quem foi, porque ela dava entrevista, ela contava da vida íntima para os repórteres e os repórteres, obviamente, acabavam usando isso para publicar. E aí alguém falou para ela, então, a sua vida você conta na terapia. Ela aprendeu bem. É isso mesmo. Tudo bem. Agora, a gente está falando até aqui de um certo perfil, digamos assim, cultural e socioeconômico de mulheres. Mas e aquelas mulheres com algum grau de vulnerabilidade ou aquelas mulheres vítimas de violência, por exemplo, seja uma violência psicológica ou uma violência física, né? Isso tudo muda muito, imagino, também a esse acesso, principalmente quando a mulher não tem uma condição, não tem um acesso realmente social, não consegue pagar por uma terapia, não consegue, né? E aí ela precisa recorrer ao Sistema Único de Saúde, por exemplo, esse apoio do Estado, para que possa também ter essa mesma, digamos, regalia, né, que as mulheres que têm uma vida mais estável conseguem. Sim, a terapia ela ainda é vista isso como dessa forma, como uma regalia, né? Uma coisa que poucas pessoas conseguem manter e, de fato, é difícil mesmo de manter. Tem algumas opções. Eu acho que, assim, para a mulher que está numa situação de vulnerabilidade social, sempre procure a assistência social da cidade e busque saber dos projetos que existem, porque existem municípios que têm programas muito interessantes na assistência e que vão oferecer atendimento em grupo ou mesmo atendimento individualizado gratuitamente. Isso é muito legal. Outra coisa que a gente tem também é legal pesquisar, são clínicas escola. Tem alguns lugares, algumas universidades que tem clínica escola, onde você consegue fazer o atendimento terapêutico ou gratuitamente ou pagando um valor irrisório, assim, um valor bem abaixo mesmo, um valor simbólico. E aí eu acho interessante essas pessoas procurarem para saber desses serviços, que são super importantes. E aqui em São Paulo, desculpa, uma porta de entrada muito importante são os postos de saúde, né? As unidades básicas de saúde. Então, é procurar no seu CEP qual é o posto de saúde mais próximo, porque se não tiver, tem como referenciar. E aí, a gente pensa também que só grandes mercados corporativos, né, ou grandes corporações, essas mulheres podem ter um problema de burnout. Mas em algumas outras atividades que tidas como, de repente, mais manuais, realmente, essa mulher pode também ter um burnout, né? E é interessante porque, assim, o burnout ele foi cunhado em relação ao trabalho. Mas por que o estresse pós-traumático não pode ser uma coisa comparável, por exemplo? Então, uma mulher que tem um trabalho manual, digamos, ela está na lavoura, ela tem condições de vida ruins, trabalha muito, ganha pouco, não tem saneamento básico, tem vários filhos, é sozinha. Claro que ela pode ter um burnout. E aí, que tempo ela tem para procurar ajuda? Com quem que ela vai contar? Então, essas unidades de saúde, se presentes, às vezes são a porta de entrada. E você falando disso, doutor, eu logo pensei nessa questão. A gente pensa, burnout, trabalho. Mas o que é trabalho? E a mulher que fica o dia todo em casa, cozinhando, limpando, cuidando das crianças, fazendo absolutamente tudo e um pouco mais. Isso é trabalho.
Hoje a gente já sabe que esse é um trabalho invisibilizado, que vale muito, mas que não é considerado pela maioria das pessoas um trabalho. Essa pessoa também pode ter um burnout. É um plantão contínuo, né? Você não sai daquilo. Então, imagina, você tem filho 24 horas por dia ligado, mas o serviço da casa continua. Teve um caso muito interessante que eu atendi recentemente no consultório. Um homem chegou com uma dermatite, ele tomava 4 banhos por dia. Ele estava muito estressado, então ele literalmente arrancava o couro no banho. Filho de 1 mês, pandemia, a esposa de licença maternidade e eles não podiam receber ajuda de pessoas externas. Então, ele teve que aumentar a carga de serviços domésticos e ele não estava conseguindo lidar com aquilo. Então, além de dar assistência para a esposa, para o filho, teve que lavar, passar, cozinhar, fazer faxina. Então, ele entrou num burnout. E aí, quem fez o diagnóstico fui eu. E aí, eu tive que encaminhar para a terapia. Porque ele não estava conseguindo dar conta com todos aqueles afazeres. Eu ainda brinquei com ele, eu falei, você está de parabéns. Agora você sabe o que muitas mulheres passam? Parabéns, você está em outro nível. Você teve uma percepção única, né? Porque muitos homens não chegam a passar por isso, mas essa percepção que ele teve e que com certeza vai ajudar ele a entender melhor a esposa. Sim, sim, com certeza. As necessidades da esposa e do filho, né? Uhum. E também tem os casos onde os próprios sintomas dermatológicos trazem ou alertam para algum problema mental? Vamos falar que a pele já é o maior órgão do corpo. Então, ele externaliza muitos sintomas. Então, vamos falar de queda de cabelo, psoríase, caspa, acne, unhas quebradiças, vamos falar de coceiras, alergias. Então, tudo isso é muito comum. Às vezes você perde sobrancelha, você perde cílio. O que está acontecendo? O que está acontecendo na vida? Não estou dormindo direito, estou estressado, o que mudou? Isso é muito comum. Camila, você recebe muito isso no consultório também? Mulheres ou homens que perceberam, de repente, quem fez o diagnóstico foi uma dermatologista ou que deu o primeiro start ali? Pelo menos nos casos que eu atendo, mais comum entre as mulheres mesmo. Então, às vezes é isso. Nossa, nunca tive isso, saiu uma manchinha agora e tá coçando, a ponta dos dedos e tudo mais. E aí você pega a situação que apareceu aquilo, vai entender o que aconteceu e aí você encontra os gatilhos. Aí a gente começa na terapia a trabalhar os gatilhos e isso é muito legal. Quando a gente vê que a gente consegue trabalhar aquele padrão repetitivo que a pessoa está e que às vezes ela está vivendo aquilo já há algum tempo e toda hora o corpo avisa de algum jeito. Ele vai mandando algum tipo de sintoma. Dor de cabeça constante, enxaqueca, problemas no estômago, problemas de pele. E aí, quando a gente consegue quebrar um pouco esse padrão e mudar, aí a pessoa para de ter essa sintomática. Então, às vezes, mesmo passando alguma medicação, alguma pomadinha, pode acontecer de não sumir. E aí, com esse trabalho de quebrar esse padrão, se for de fundo emocional, aí ela para de ter o problema. E avisar que ela vai sentir culpa, né, no começo. Ela, meu Deus, estou saindo do padrão, as pessoas vão começar a cobrar em volta. Então, tem que ficar firme ali. Às vezes, muita gente fala, né? Porque eu comecei a fazer terapia e não sei quem falou pra mim. Nossa, depois da terapia você tá pior. Eu achei que você ia melhorar e você piorou. Mas assim, você piorou pra quem, né? Às vezes, quando você estabelece os limites que a gente tá falando, você piora para as pessoas que gostavam das coisas do jeito como estavam, né? E aí, essa percepção também é difícil. Porque aí a pessoa fala, nossa, você piorou? É para isso que você faz terapia? E aí você tem que se manter firme e continuar. E aí, para que a gente possa finalizar, só falar sobre a importância de políticas públicas que falem e que falam sobre, então, a saúde da mulher, né? Agora, nós tivemos recentemente aprovadas algumas políticas pelo próprio governo do estado que dão e ampliam também uma atenção a essa saúde mental da mulher, a saúde básica da mulher. Inclusive, falando das mulheres que a gente estava falando aqui, em algum grau de vulnerabilidade também, né? Quão importante é essa atenção do olhar público? Eu acho que é um início de tudo para que essas mulheres tomem consciência, né, da importância da saúde mental na vida delas, porque quando a gente fala de mulheres em situações de vulnerabilidade, muitas vezes elas nem têm tempo para se dar conta disso. Então, como é importante ter esse acesso, chegar de repente na assistência social do município, saber os projetos que estão ali, o que existe para atendê-la nas suas necessidades. Então, acho que isso é importantíssimo. E algumas coisas têm que vir de cima para baixo. Não dá para a população iniciar sozinha. Tem alguns conhecimentos, algumas coisas técnicas que precisam vir de cima para baixo. Então, essas políticas públicas, elas são de fundamental importância. E se o próprio governo conseguisse veicular mais, e não é veicular só num folderzinho ou na UBS, não, bater de porta em porta, ir às empresas, ter esses assistentes sociais mais ativos também nos domicílios, né?
E aí, antes da gente finalizar, eu gostaria que a doutora Paula colocasse aqui o livro também, pode ajudar muita gente, né? Um burnout para chamar de seu. Pode ajudar aí muita gente depois desse tema aqui que nós falamos, né, doutora? Olha, muito obrigada Esse é para você. Muito obrigada. Imagina. O livro, então, eu não sou profissional da saúde mental, não foi essa a pretensão, mas a questão é falar sobre uma construção de vida, é realmente falar como a gente vive uma vida de buscar agradar e nutrir aos outros, identificar esses padrões, conseguir se libertar para ter uma vida mais leve. Maravilha, gostaria de agradecer demais aqui, ó, mais uma vez a doutora Paula, a autora do livro, então, Um Burnout para Chamar de Seu. O Mineirinho está aqui fechado, obrigada, Ale, nosso DTV para colocar aqui. Camila, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, doutora Paula. Eu que agradeço. Um prazer, obrigada, viu? Agradeço, obrigada. Quem quiser também acompanhar meu trabalho, onde eu mais assim atualizo é na minha rede social, no Instagram mesmo, Camila Brito com 2 T's, Psi. Quem quiser acompanhar, manda mensagem, enfim, obrigada. Maravilha. Agradecendo demais a todos vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo Alesp em Pauta. A gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp.